As formigas ainda não sabem, mas a criatura que irá destruir esta colônia já está aqui. Neste exato momento, elas estão cuidando dela, protegendo-a, alimentando-a, tratando-a como rainha. E talvez a parte mais difícil de acreditar é que foram elas mesmas que a trouxeram para dentro. Nos próximos meses, seus filhos, suas futuras operárias, suas futuras rainhas, ainda em fase larval, serão devorados, a colônia inteira, e as próprias formigas tornarão isso possível. Mas se esta colônia está realmente condenada, por que ninguém reage? Afinal, as formigas são mestres em reconhecer invasores. Detectam odores, identificam indivíduos estranhos, protegem a rainha. Se uma única operária se rebela, é atacada imediatamente. Então, por que esta criatura permanece viva? Porque ela descobriu algo que praticamente nenhum predador consegue fazer. Ela não invade uma colônia. Ela é convidada a entrar. E muito antes de chegar aqui, ela já havia planejado tudo. Ela passa a maior parte da vida escondida. Mas quando finalmente aparece, é difícil imaginar o que veio antes. As borboletas estão entre as criaturas mais delicadas da natureza. E talvez uma das mais improváveis. Porque muito antes das asas, muito antes das flores, ela vive outra vida. Uma vida que quase ninguém vê. A criatura mais associada à inocência na natureza carrega um segredo que pode mudar tudo. Seu nome científico é Fengaris arion, a grande borboleta azul. Durante suas primeiras semanas de vida, ela é apenas uma lagarta e se comporta como qualquer outra. Come, cresce, permanece na vegetação. Nada parece diferente. Mas num determinado momento, ela deixa as plantas para trás e começa a procurar algo que nenhuma lagarta deveria procurar. Uma colônia de formigas. Não, você não ouviu errado. Mas, para chegar lá, ela precisa executar um dos golpes mais sofisticados que a natureza já produziu. Um golpe que precisa funcionar na primeira tentativa. Porque um único erro pode significar a morte. O salto é apenas o primeiro passo. Do corpo que se molda rapidamente com o tempo, surge um instinto sombrio. A chave para sobreviver, onde outros seriam devorados. E então, ela faz algo surpreendente. Ela não espera ser encontrada. Ela atrai o próprio predador até ela. Para isso, ela libera um sinal. Uma substância química produzida em suas glândulas. Um feromônio que imita o cheiro produzido pelas larvas das formigas. Uma mensagem destinada a alguém que ainda nem sabe que foi chamada. Se ninguém responder, o plano termina aqui. Mas basta uma. Porque às vezes, a maneira mais segura de entrar em uma fortaleza é esperar que alguém abra a porta. A colônia ainda não sabe, mas o primeiro portão acaba de ser aberto. O primeiro engano está funcionando. O estranho começa a parecer familiar, e a ameaça começa a desaparecer. Mas seu instinto parece alertá-la. Atravessar os portões da colônia andando seria arriscar demais. Então, ela faz algo ainda mais surpreendente. Ela finge estar debilitada. E então acontece. A mesma formiga que poderia matá-la, agora a leva para o interior da colônia. Nenhuma muralha foi derrubada. Nenhuma defesa foi vencida. As portas simplesmente se abriram.
Ela já enganou uma formiga, mas agora precisará enganar uma sociedade inteira. Porque este lugar funciona como uma única mente. Milhares de indivíduos, uma única sociedade, e qualquer erro pode ser fatal. Guardas, nutrizes, operárias, cuidadoras. Qualquer uma delas poderia destruí-la, mas ninguém ataca. Então por que ninguém percebe? Por que ninguém reage? E por que algumas delas começarão a tratá-la como alguém que ela jamais poderia ser? Uma rainha. Porque dentro desta colônia existe uma voz. Uma voz que todas as formigas aprenderam a obedecer. A voz da rainha. E por mais absurdo que pareça, esta criatura está prestes a imitá-la. Mas como isso pode ser possível? Para imitar alguém, normalmente precisamos conhecê-lo, precisamos ouvi-lo, observá-lo, mas esta lagarta nunca fez nada disso. Ela nasceu lá fora, na vegetação, sob a luz intensa do sol. Nunca viveu nesta colônia, nunca viu uma rainha, nunca ouviu seu chamado. Mas de algum modo, aprendeu a soar como ela. Então, ela faz algo que nenhuma lagarta deveria ser capaz de fazer. Ela comprime o ar dentro do próprio corpo. As operárias param, mudam de comportamento. Suas antenas tocam o ar como se soubessem o que está para acontecer. E de repente, a voz mais importante da colônia parece ter encontrado um segundo corpo. Ela produz um som que a colônia inteira conhece há gerações. Um chamado que normalmente pertence a apenas uma formiga, a verdadeira rainha. E em algum lugar abaixo delas, ela continua viva. Sem saber que apenas alguns andares acima, outra criatura acaba de assumir o seu papel. E talvez seja impossível não se perguntar: o que aconteceria se elas se encontrassem? Agora, ela pode ir aonde quiser. Nenhuma operária a impede. Nenhuma a questiona. As portas já foram abertas. E a impostora finalmente explora a fortaleza. E em algum lugar dentro da colônia, está aquilo que ela realmente veio procurar: os filhos da rainha. Porque ela nunca quis o trono, nunca quis a colônia. Ela veio pelos herdeiros. Durante todo esse tempo, a colônia acreditou estar salvando uma rainha. Mas estava conduzindo um predador até o próprio berçário. E talvez o aspecto mais perturbador de tudo isso seja que ela não precisa se esconder, não precisa fugir, não precisa caçar. Porque muito antes de ganhar asas, ela já havia aprendido a enganar. Nos próximos meses, algo começará a mudar. As larvas começarão a desaparecer uma após outra. Dezenas, centenas, talvez milhares delas. E enquanto as larvas desaparecem, algo começa a mudar. Ela cresce e continua crescendo. Sua pele muda. Sua cor já não é mais a mesma. Seu corpo não se parece mais com o da criatura que entrou aqui. As operárias veem, tocam, caminham sobre seu corpo e mesmo assim não percebem. Continuam servindo-a. Mês após mês, a impostora se torna maior, enquanto as operárias diminuem ao seu redor. A criatura que entrou neste formigueiro já não existe. Algo muito maior ocupa seu lugar. E o mais perturbador de tudo é que as formigas acompanham essa transformação.
Elas a alimentam, protegem, cuidam, enquanto observam a criatura se tornar algo que nunca esteve aqui antes. Durante meses, a colônia alimentou sua transformação, e agora a criatura que ela criou já não consegue ir embora. Ela conseguiu entrar. Conseguiu enganar. Crescer. Mas talvez tenha crescido demais. Porque existe um problema. A criatura que entrou neste formigueiro já não consegue sair dele. Durante meses ela governou este lugar. Foi alimentada, protegida, servida, mas agora ela está presa. Mas existe um problema ainda maior. O mundo lá fora não sabe que ela está aqui. Enquanto ela permanece debaixo da terra, o mundo continua mudando. As temperaturas mudam, os dias ficam mais longos. E a primavera se aproxima. E antes que ela termine, nossa impostora terá que deixar o abrigo que a protegeu, mas que agora ameaça se tornar sua prisão definitiva. Mas ela continua aqui. Cada dia que passa, o mundo ao qual ela pertence fica um pouco mais distante. Ela ainda precisa voltar, encontrar outras da sua espécie, começar um novo ciclo. Porque se isso não acontecer, não haverá outra lagarta, outro engano, outra falsa rainha. Mas o tempo não espera. E quando tudo parece perdido, ela revela o único truque que guardou apenas para este momento. O último e o mais extraordinário de todos. A lagarta nunca deixaria esta colônia. E esse sempre foi o plano, porque a única maneira de escapar era fazer com que a lagarta jamais precisasse sair. Durante todo esse tempo, nós acreditamos que a lagarta precisava encontrar uma saída, mas ela nunca procurou uma saída. Ela apenas esperava o momento exato para deixar de ser lagarta. A lagarta nunca voltou à superfície. Elas nunca voltam. Quem voltou foi a borboleta que ela sempre esteve destinada a se tornar. Em pouco tempo, nascerá uma nova lagarta. E sem que ninguém perceba, toda esta história começará outra vez.